Neymar Júnior vira problema para a seleção brasileira e pode ficar fora da Copa. Meus amigos, notícia que saiu aí de ontem para hoje, né? Exames médicos apontaram uma lesão de grau 2 na panturrilha do Neymar. Informação essa passada pelo próprio médico da seleção brasileira, né? Ele informou que foi feito um exame de imagem ali na perna do Neymar e, ao contrário do que vinha sendo informado, de que era um simples edema, foi detectada uma lesão de grau 2 e que ele ficará de 2 a 3 semanas se recuperando, né, tratando dessa lesão, né? A informação é essa, pegou algumas pessoas de surpresa. A CBF obviamente não esperava por isso, né? Até porque o Santos, no dia da convocação, no dia que saiu a lista final, né, dos 26, o Santos tinha informado, né, tinha feito um ofício informando, né, um documento informando a CBF de que a lesão detectada no Neymar era um simples edema. Mas, poxa, qual que é a diferença de um edema para uma lesão de grau 2? Cara, um edema basicamente é um inchaço local, né, derivado de alguma inflamação, alguma pancada ou algo do gênero, né? Isso daí, cara, é muito leve, é tranquilo para se tratar, né? Mesma coisa você, sei lá, bater, tomar uma paulistinha, né? Ou então bater a sua coxa, por exemplo, né, num móvel. Pô, aquilo ali vai gerar um edema, vai gerar um inchaço, vai gerar uma inflamação momentânea, né? E é algo assim muito rápido para se recuperar, né? Leva no máximo, assim, bem assim, tá, posso estar exagerando no máximo, né? Mas geralmente é papo de uma semana. Papo de uma semana já sara, já se recupera. E uma lesão de grau 2 não. Uma lesão de grau 2, ela geralmente implica em um estiramento muscular. E a gente sabe, né, que lesão por estiramento muscular é muito mais complicado de se tratar, né? Envolve ficar um bom tempo de molho, né? Envolve acompanhamento para ver o desenvolvimento ali, né, da recuperação e tal. E o exame feito ontem apontou que o tempo que o Neymar vai ficar de fora se recuperando a partir de ontem é de 2 a 3 semanas. Ou seja, tem que ver aí o que o Santos fez, né? O que aconteceu, porque tá muito claro para todo mundo que o Santos passou a informação errada, né? Aí tem que ver, né? Tem que ver se o Santos vai se posicionar quanto a isso. Tem que ver se alguém vai se pronunciar quanto a isso. Porque estamos falando de um cara que, assim, era a maior expectativa da seleção brasileira para ser convocado, né? Todo mundo queria ver o Neymar na Copa. Ele acabou sendo convocado. Só que, assim, eu acredito que pela narrativa que o nosso treinador vinha tendo nas outras convocações, porque assim, tivemos outras datas FIFA esse ano, né? Desde que o Ancelotti chegou na seleção, ele não havia convocado o Neymar em nenhuma oportunidade, muito por conta do seu condicionamento físico, né? Era apontado ali que o Neymar não estava 100%, né? Ele chegou a dizer que não vai levar jogador para a Copa para não jogar, para jogar pouco tempo, né? Ou então para nem jogar, tipo, ele quer contar com um jogador completo ali, ainda mais o Neymar, poxa. Neymar é o melhor jogador que nós temos, né? Dá para se dizer tranquilamente que é a estrela do time, é o nome da seleção, né, dentre os jogadores. Então, assim, é óbvio que você não quer que esse cara chegue baleado na Copa, né? Até porque em 2010 nós já tivemos um belo exemplo disso, né? O Kaká chegou baleado na Copa, não fez muita coisa, perdemos aquela Copa e muito ficou se perguntando, né? Poxa, mas podia ter levado outro jogador e tal. Tanto que naquela mesma Copa, o próprio Neymar não foi convocado, né? Neymar que em 2010, tanto ele quanto o Ganso era a dupla a dupla nacional. Todo mundo aqui queria ver os dois na Copa.
Tanto que foi até colocado o carinhoso apelido no nosso treinador na época, né? De Dunga Burro, porque não levou nenhum nem outro. O Ganso naquela época seria o substituto do Kaká, porque é por posicionamento, né? E assim, o Ganso naquela época eu ouso dizer que ele estava jogando até mais do que o Neymar. Né? O Neymar ainda muito jovem, né? Muito novo. Embora estava jogando muito, estava, né, destruindo lá no Santos. Ao meu ver, naquela época, quem estava jogando melhor naquele momento ali era justamente o Ganso. Só que o Dunga optou por não levar nenhum nem outro, né? Então, assim, aquela já foi uma Copa que ficou marcada tanto pela não convocação desses dois, quanto pela nítida lesão ou pela nítida falta de condicionamento pleno do Kaká, né, que era a grande estrela da seleção brasileira. Então, assim, cara, é muito preocupante nós termos o nosso melhor jogador, né, nossa estrela, não estando em plenas condições físicas para a Copa. É claro que, assim, o período de recuperação que foi falado é de 2 a 3 semanas. Beleza. Daqui 2 semanas, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Daqui 2 semanas, vai ser o prazo limite para cortes na seleção brasileira. Né? Porque eu fiz o vídeo até quando saiu a lista dos 55, numa lista que foi vazada, que não foi oficial, mas eu comentei em cima. E eu lembro que eu falei para vocês naquela época que se houvesse algum corte por lesão, se algum jogador tivesse ali documentado que não poderia estar na Copa por conta de lesão até 24 horas antes da estreia da seleção, esse jogador poderia ser cortado por um outro jogador, né? Substituído por um outro jogador que estivesse na lista dos 55. Isso os jogadores de linha, né? Goleiro ainda pode ser trocado depois. Então, assim, como esse prazo vence daqui 2 semanas, existe a possibilidade do Neymar ser cortado da Copa. Vocês estão entendendo a gravidade do assunto? Por mais que, assim, a grande mídia, pelo que eu vi aqui, né, do pouco que eu vi por cima, ninguém está cravando o Neymar fora. Né? Ninguém está cravando o Neymar fora da Copa, ninguém está colocando essa possibilidade como de fato real. Mas, assim, ninguém sabe como que vai ser, o que vai acontecer nessas 2 semanas, cara. Nessas 2 ou 3 semanas, né? Assim, se eu tô lá na seleção brasileira, eu tenho voz pra alguma coisa, sinceramente falando, eu não corto. Porque, assim, o prazo máximo que foi dado ali pelo médico da seleção foi de 3 semanas, certo? Eu acredito que o Brasil, mesmo sem o Neymar, tem plenas condições de se classificar na fase de grupo. Eu acredito que o único jogo mais complicadinho assim da seleção brasileira vai ser justamente a estreia contra Marrocos, né? Mas, pela narrativa do nosso treinador, né? E assim, eu não tô colocando ele como errado, né? Eu concordo com ele, eu entendo ele, né? Quando ele se posiciona querendo ter todos os seus jogadores à disposição, é super compreensível isso. Pela narrativa dele, cara, não sei se o Neymar vai para a Copa, né? Porque até então ele não vinha convocando o Neymar justamente por conta de condicionamento físico dele, que vinha se recuperando de lesão, vinha tentando ter ali um ritmo de jogo, né? Adquirir de novo o ritmo de jogo, né? Intensidade de jogo, volume de jogo, mesmo fisicalidade. E assim, não ter ele 100% me deixa essa dúvida aí. Será que ele vai? Né? Será que ele vai ser cortado? Será que ele vai ser mantido? Eu, particularmente falando, eu manteria. Porque eu acredito que depois da fase de grupo, ele pode e deve ser muito útil para a seleção brasileira. Mas, a ver, né? A ver o que vai acontecer aí nessas próximas semanas. Fato é que o Neymar vai perder todo esse período de preparação da seleção, né, para pré-copa. Ele não vai poder atuar,
por mais que ele possa estar ali presente, que ele vai poder acompanhar ali o que for sendo feito, com bola rolando ali, eu acredito que ele não vai ter a chance de participar, né? Pelo menos até a estreia do Brasil na Copa. E é isso, né? Corremos o risco aí de ter o Neymar fora da Copa, por mais que seja um risco pequeno, ainda é um risco, né? Quem diria que a novela Neymar na Copa teria mais esse capítulo ainda, né? Caramba, meu. Mas diz aí o que você acha. Você acha que o Neymar vai ser cortado? Você acha que ele vai pra Copa? Você concorda comigo que o Brasil pode contar com ele depois da fase de grupo? Sinceramente falando, cara, eu acho que o Brasil passa, mesmo que seja em segundo, né? Eu acho que o Brasil passa na fase de grupo ali tranquilamente. E tem sim, com o Neymar ou não, eu ainda acredito que o Brasil tem condições de ganhar a Copa, né? Tem que ver aí o que vai ser feito nessa preparação, né? Nesses treinamentos, nesses amistosos que teremos ainda antes da Copa. Mas fato é que o Neymar vai ficar de fora, né? Pelo menos desses primeiros amistosos aí. E vamos ver o que vai ser definido para ele até o dia da estreia da seleção, né? Deixe seu comentário aí, não esquece de curtir, compartilhar com quem você ama, com quem você gosta. Vamos seguir aqui com a cobertura. Qualquer novidade a gente faz mais conteúdo aqui e manda para vocês. E por enquanto é isso, galera. Vamos torcer pelo Neymar, pela boa recuperação dele, para que ele fique na seleção, né? Depois nós voltamos aí com mais conteúdo para vocês. Até mais, valeu!